E ele já declara no final do versículo: nada me faltará. Deus diz isso em outro salmo, Salmo 91, 92, algo assim, que aos leãozinhos falta tudo, né? Mas aos seus servos, aqueles que temem ao Senhor, Deus não deixa faltar nenhum. Uma pessoa de cuidado especial, e a gente só precisa confiar nisso, porque essa palavra ela é fiel. Quando nós chegamos diante de Deus e nós temos essa certeza, porque fé é certeza, fé não é uma esperança vazia, a fé do Senhor não é uma esperança vazia. A fé fora de Deus, ela pode ser uma confiança vazia, mas a fé no Senhor, lá em Hebreus, ele diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê, a convicção daquilo que se espera. Então você não está vendo algo acontecendo no mundo espiritual, mas você tem certeza que quando você ora, quando você coloca diante de Deus, quando você busca, aquele algo está acontecendo. Isso é fé. E você tem a certeza que aquilo vai chegar. E eu digo uma coisa para você: Deus não deixa você perecer no período do intervalo. Você sabe o que é o intervalo que eu estou falando aqui? É aquele momento que você está buscando a Deus e a caminhada até o momento de receber. Deus tem a hora certa. E enquanto você está buscando a Deus, por mais que se agrave o problema, Deus não deixa você perecer durante esse período de intervalo. Ele preserva você, né, até o momento certo de você receber a vitória. Glória a Deus. Tem um momento da Bíblia, nas Escrituras, lá no capítulo 7, do Evangelho de Mateus. Evangelho de Lucas, né, também. Está lá em Mateus capítulo 5, capítulo 8. Mas eu queria ler aqui Lucas capítulo 7, que fala sobre a cura do servo de um centurião. O centurião era um soldado romano que era comandante da centúria. A centúria era um batalhão de 100 soldados. E aqueles 100 soldados tinham um que era o comandante deles. Então esse comandante era o centurião que comandava a centúria ali, né? E aí um certo centurião não era judeu. Jesus estava passando ali e aquele homem ouviu falar de Jesus, e ele tinha um criado em casa. Era um rapaz, né, que era um servo doméstico, era um funcionário dele, criado na casa dele ali. E ele tinha meio assim como filho e como funcionário também, que a Bíblia diz que ele gostava muito daquele trabalhador, daquela pessoa, criado dele em casa ali, uma pessoa de confiança. Era um mordomo também da casa dele. E aquele rapaz chegou a adoecer e estava acamado em casa, muito mal. Aquela doença para a morte, né? Aquela doença que ele, se não fosse o milagre de Deus, não tinha cura. Mas o homem centurião, diz aí versículo 1, capítulo 7 de Lucas, versículo 1, ouviu que Jesus estava chegando ali na sua cidade. E ele tinha fé em Jesus, embora ele não fosse um judeu, ele era um gentil, né? Era um romano, um cidadão romano. E ele vai e diz assim: olha, manda os seus servos, os seus amigos ali. Na verdade, ele pede aos judeus primeiro, né, para ele lá falar com Jesus, porque ele não se julgava digno de falar com Jesus. Depois, quando Jesus está chegando perto, ele manda os amigos dizer: olha, não precisa nem chegar na minha casa, porque ele não se julgava digno que Jesus entrasse lá. E aí ele diz: mas o Senhor basta dizer uma palavra, porque eu tenho homens às minhas ordens, e eu digo a esse: vai, faça isso, ele faz. Eu digo ao outro: venha, ele vem. Eu digo aos meus servos: faça isso, e eles fazem conforme eu estou dizendo. Então o que ele queria dizer? Se o Senhor apenas disser uma palavra, o rapaz será curado. Ele estava reconhecendo o poder
autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Ele, como autoridade, comandante, dava uma palavra aos seus liderados, aos soldados, e eles obedeciam a palavra e cumpriam as suas ordens, porque ele, como autoridade, ele tinha uma legalidade, né, para dar ordens, e eles tinham que cumprir aquela autoridade, porque aquela ordem era uma autoridade superior. Então ele estava dizendo que no mundo espiritual ele reconhecia, olha a fé dele, a compreensão espiritual que ele tinha, que não era necessário Jesus chegar diretamente, ver aquele rapaz, tocar naquele rapaz e dizer assim: eu imponho a minha mão e eu ordeno para ele ficar curado. Não precisava disso. Jesus, sem ver o rapaz, Jesus lá longe, onde Jesus estivesse, Jesus disse assim: eu ministro a cura ia acontecer. O que é isso, meus irmãos? Isso é uma fé tão avançada, a compreensão que aquele homem tinha, um homem que não era judeu, que não era de Israel, de um povo pagão, mas ele teve uma compreensão bíblica tão avançada que nem entre os judeus eles tiveram aquele entendimento. E Jesus mesmo vai dizer isso: olha, eu nunca vi uma fé tão grande como essa, nem mesmo em Israel. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que não fazem parte da igreja, que não têm aquela familiaridade com o Evangelho, mas elas nos surpreendem, porque elas têm uma fé tão bonita, uma fé tão perfeita, né? Elas têm uma compreensão boa de quem é Jesus, do poder de Jesus, que às vezes nós ficamos com Jesus surpresos. E a fé é importante para que aconteça o quê? O sobrenatural. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então, olha o que esse homem falou aqui, capítulo 7, Lucas, né, versículo 1, diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, ali no Sermão do Monte, dirigiu-se ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, ou seja, dos judeus. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Estão entendendo? Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha só o que acontece. Vamos aqui pensar em algumas coisas que são importantes para nós podermos chamar a atenção de Jesus. Você tem fé em Deus? Você quer ver Deus fazer algo na sua vida? Seja alguém com atitudes que chamam a atenção de Deus, que chamam a atenção de Jesus. Primeira coisa que nos faz chamarmos a atenção de Deus é a humildade. Aquele homem era um cidadão que tinha um cargo importante, não era um centurião. Ele era alguém que fazia parte de uma elite social dentro da sociedade romana. Mas aquele homem era um homem humilde. Ele tinha autoridade a quem ele se submetia, ele tinha autoridade a quem ele transmitia essa autoridade para os seus liderados, mas ele era humilde. Tão humilde ele era que ele vai dizer o seguinte: olha, eu não sou digno de ir nem mesmo
falar com Jesus e pedir para ele vir. Por isso ele mandou os outros. Quando aqueles homens chegam diante de Jesus, eles dizem: olha, Jesus, vá lá, faça esse milagre com ele, porque ele é digno. Os homens achavam que ele era digno, mas ele se via de uma forma diferente. O que é isso, meus irmãos? Qual era o pensamento dos judeus, que dizem, aqueles judeus, eles eram praticantes do judaísmo? Só, olha, ele é digno, Senhor, porque ele é amigo do nosso povo. O nosso povo quem? Os judeus. Jesus era judeu, aqueles eram judeus, só ele é tão amigo do nosso povo, que ele até nos ajudou a fazer a sinagoga. Foi ele que construiu a sinagoga para nós. Então aquele homem, ele era alguém que tinha um temor pelas coisas de Deus, que investia no reino de Deus. Está aí o versículo de número 4. Estes, os judeus que foram enviados, fala no versículo 3 aí, anciãos dos judeus, estes, chegando-se a Jesus, com distância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ou seja, ele construiu a sinagoga para nós. Se fosse hoje, trazendo para a nossa linguagem cristã, a linguagem da igreja, alguém ia chegar e dizer: olha, Jesus, faça um milagre na vida daquele homem, porque ele merece. Aquele homem é amigo dos crentes. Lá ele está falando uma linguagem dos judeus, eu estou trazendo para a linguagem cristã. Ali eram anciãos. Se fossem os discípulos, eles iam dizer: olha, Jesus, ele é amigo dos crentes, ele até construiu um templo para nós, ou seja, ele está ajudando na obra. Então ele merece isso, ele é digno. Como é que os homens viam ele? Como merecedor do milagre. Mas ele mesmo disse assim: eu não sou digno nem de ir falar com o Senhor. Mandei eles irem, porque eu não me julgava digno, nem mesmo de falar com Jesus. O que é isso, meus irmãos? Essa humildade que sente a sua indignidade como pecador. Ela é a coerência com a graça de Deus. E quando o homem se acha digno, ele está pensando em obras. Aqueles homens lá viram obras que Jesus ficou feliz, obras que contribuíam com a obra de Deus, era um serviço prestado. Na nossa lógica humana de interpretar, ele era alguém que seria um bom pretendente para receber uma manifestação do milagre de Deus, porque ele cria em Deus, estava servindo a Deus ali, Só que ele via de uma outra forma. Essa forma de ver que ele era digno porque fazia essas coisas, ela é a forma legalista. Ela é a forma que foca o agir de Deus pela ação do homem, ou seja, pelos méritos do homem. Então não foi isso que chamou a atenção de Jesus. Lá no final, Jesus não vai exclamar e dizer assim: oh, que coisa linda! Vi um centurião construir uma sinagoga. Vi um centurião construir um templo. O que eu quero dizer com isso? Que nós não chamamos a atenção de Deus com as nossas boas obras. As nossas boas obras, elas devem acompanhar a fé, elas devem vir como uma resposta do nosso compromisso com Deus, da nossa dedicação a Deus, mas elas não devem ser usadas para chamar a atenção de Deus, como se nós só fizéssemos obras e estivéssemos pagando a Deus, ou Deus pagando a gente. Focar nas obras é como se dissesse assim: olha, ele tem investido no teu reino, faça aí uma forma de pagar, virar uma troca de valores, uma troca de benefícios por obras. E muitas vezes nós, como cristãos, ou queremos viver assim, ou vemos isso na nossa sociedade hoje. Tem pessoas que elas acham que a manifestação do poder de Deus é uma troca de favores. Aí você busca o milagre de Deus, Deus faz o milagre, então você vai lá e faz um agradecimento, uma coisa, e você pagou a Deus o milagre. Eu estava refletindo sobre isso esses dias, e veio essa lembrança, que muitas vezes as pessoas estão entendendo que Deus, ele está atrás de uma troca de favores, e não é isso. As coisas que acontecem na nossa vida, elas são a operação da graça do Senhor. Quando aquele homem diz assim: olha, eu não sou digno nem de falar com ele,
me lembra aquele publicano e pecador que se sentia tão pecador, né? Porque nós temos que chegar diante de Deus no sentido que somos pecadores, indignos, e não focarmos em nós, mas focarmos nele. Então ele vai dar espaço para a graça, porque a graça é o favor não merecido. Deus ia fazer não porque aquele homem merecesse, não porque ele tivesse feito algo para Deus, mas porque os benefícios de Deus na vida dele superam todas as coisas, né? A graça e a bondade do Senhor estavam em foco nas palavras do homem. Nas palavras daqueles judeus, que estavam em foco não era a graça de Deus, mas as ações do homem. Então o Evangelho, ele não serve para glorificar o homem, ele serve para glorificar a Deus. Mesmo aquele homem não sendo um judeu, ele teve uma compreensão mais bíblica da Bíblia do que os anciãos judeus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vocês estão entendendo como é que nós, muitas vezes, podemos agir para chamar a atenção de Deus? Talvez você precise chamar a atenção de Deus hoje, mas para chamar a atenção de Deus, você precisa ir pela via correta. Eu preciso chamar a atenção de Deus, mas a gente precisa ir pela via correta. E aquele homem soube ir pela via correta. Então, quando chega ali, Jesus diz assim: olha, eu irei, né? Versículo 6, então Jesus foi com eles, e perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos. Então, uma segunda vez, ele envia pessoas para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Então, a segunda vez, aquele homem demonstra a sua humildade. Ele se viu como indigno de falar com Jesus, e ele se viu como indigno de Jesus entrar na sua casa. Como nós estamos nos vendo diante de Deus, irmãos? Como nós nos apresentamos quando nós oramos? Será que nós oramos fazendo a oração judaica ou a oração cristã? Há cristãos que fazem a oração judaica mesmo sendo cristãos. E às vezes há pagãos, né, no caso daquele homem, que faz a oração cristã sem ser cristão. Nós precisamos aprender a visão cristã para que nós possamos ter resultado das nossas orações. Então o que acontece? Ele de novo chega e diz assim: olha, eu não sou digno que o Senhor também chegue nem na minha casa. O Senhor já veio aí, já ouviu a primeira coisa, mas não preciso nem entrar na minha casa, porque eu sou tão pecador, seja isso, que eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. E aí Jesus não vai na casa dele, não por causa das palavras dele, mas porque ele tem outra coisa que desperta a admiração de Jesus, e Jesus vai aproveitar aquele momento para dar uma lição no povo e em nós também, os discípulos. Porque Zaqueu não era também digno que Jesus entrasse na casa dele. Jesus entrou. A mulher samaritana não era digna que Jesus entrasse na casa dela. Jesus entrou. Muitos publicanos e pecadores não eram dignos que Jesus entrou. Então não era problema para Jesus entrar mais uma vez na casa daquele homem, porque ao reconhecer que não era digno, é aonde se expressa a dignidade, mas a dignidade é divina da graça. É onde se atrai a presença de Jesus. Só que ele vai demonstrar algo tão importante, porque eu estou dizendo para vocês que o primeiro passo para chamar a atenção de Jesus é o quê? A humildade. E ele expressa duas vezes essa humildade. E o ápice dessa admiração é quando ele expressa no segundo ponto, que é a fé. E aí, por isso que Jesus não vai, por quê? Porque Jesus prefere agir pela fé. A fé dele. E nós cristãos precisamos ter as duas coisas. Há uns que têm a fé e não têm a humildade. Há outros que têm a humildade e não têm a fé. Ou talvez a gente até tenha as duas, mas use separadamente. E para a gente chamar a atenção de Jesus, a gente precisa juntar uma coisa com a outra que ele fez naquela hora ali. Então como é que ele vai chegar? Diz: olha, Senhor,
Não precisa o senhor entrar lá não. Jesus estava ali perto da casa. Alguns metros, talvez no terreiro da casa. E ele vai dizer assim: não precisa o senhor ir ver o rapaz, não precisa o senhor conhecer o rapaz que Jesus conhecia, né? Não precisa do contato físico dele, não precisa chegar lá e tocar nele, mas basta uma palavra. E essa expressão da uma palavra vai mostrar a fé em quê? Na autoridade de Jesus. Você tem fé na autoridade de Jesus? Será que você acredita que você está aqui hoje orando por uma pessoa e aquela pessoa está lá em São Paulo? Pastor, mas eu estou orando por uma pessoa lá em São Paulo e a pessoa nem sabe que eu estou orando por ela, ou que ela só nem sabe que eu estou orando por ela, mas não sabe que é agora, é tão distante. Será que vai fazer efeito? Será que a oração serve? Não é verdade? Sim, exatamente. Não é? Se eu orar pela salvação das pessoas lá no bairro São Francisco, pela conversão das pessoas, né? Pela edificação da igreja lá, se eu orar pela conversão do povo desse bairro aqui, do Processo, do Círculo, desses outros bairros, será que nós vamos, se nós orarmos por aquelas pessoas que estão presas a algum pecado, será que elas vão ser libertas? Depende da forma que você orar. Depende do sentimento, da compreensão que você tem quando você orar, porque a Bíblia diz o quê? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você, como justo, você entende isso e você ora sabendo que a sua oração tem efeitos, isso é fé. Que os efeitos da sua oração podem, isso é fé. Então a sua oração vai poder. Agora, se você ora e você diz assim: eu vou orar porque fulano me pediu a oração, né? Para cumprir um protocolo, a sua oração vira reza. Estão me entendendo? Eu vou orar, né? Mas eu não sei, fulano, não sei se vai fazer efeito. Não vai fazer efeito, porque não está de acordo com a fé. Porque a Bíblia diz, por que a Bíblia diz que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o quê? Quem lê para mim? E os outros vão ouvir e prestar atenção aí, né? Olha o que é a fé. A oração, ela só é feita com fé, ela só vai ser ouvida e fazer efeito quando ela vai entender o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pronto, a primeira coisa, você crê que o Senhor existe. Depois ele diz assim: você crê que Ele responde a sua oração, que Ele recompensa quem busca. Tem gente que diz assim: eu creio, pastor, que Deus existe, mas eu não acho que vai me ouvir. Não vai ouvir mesmo. Se não crê na segunda parte, porque a sua fé não é completa, não é bíblica, porque para ser bíblica tem que atender o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem que crer que Ele existe, mas que Ele se torna recompensador dos que o buscam. Então tem pessoas que dizem: olha, Deus ouve a todo mundo, mas não ouve a mim. Ele não vai ouvir você, você está crendo que Ele ouve você, mas quando você crê que Ele ouve a sua oração com fé nele, Ele vai ouvir. E Ele vai recompensar. Por isso a Bíblia diz assim: a oração do justo pode muito ser feita. Então você tem que orar e saber que a oração está cumprindo efeito. Agora, olha os versículos anteriores aí, se eu não me engano, olha o versículo, a partir do versículo 1, que vai trazer uma definição de fé. O que é fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se vê. Pronto. Primeiro ele diz que a fé é o que? A certeza de coisas que você espera. Aquela coisa não está aqui ainda. Você está esperando acontecer. Mas você já tem certeza. Não é isso que está dizendo? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Então você está esperando ainda. Você não está vendo. Mas você tem certeza que vai acontecer. Isso está em harmonia com o que diz o resto da Bíblia, porque a Bíblia diz assim: que nós não andamos pelo que vemos,
mas andamos por fé, andamos por confiarmos no Senhor. Ah, pastor, está difícil, tem desafios, tem lutas, tem, mas continue caminhando. Mas eu não estou vendo nada ainda. Não, mas confie que você vai receber. O que você não está vendo, Deus está trabalhando, está fazendo. Ele vai entregar você na hora certa. Isso é fé. Aí a segunda parte diz o que, Paulo? A convicção. A convicção de fato que não se vê. De fato que não se vê. O que é isso? O que é essa convicção? Convicção, ele está falando de quê? Certeza. De um sentimento que envolve a mente e o coração. A convicção é um sentimento que primeiro você entendeu, depois de entender você firmou no coração. Sabe por que é importante essa convicção? Porque nessa caminhada que você vai por fé, você vai caminhando sem ver. O diabo vai aparecer nesse caminho muitas vezes e vai dizer assim, você vai continuar caminhando? Aí você diz assim, vou. Aí ele diz, mas você não está vendo nada? Será que vale a pena essa caminhada? Será que você deve mesmo continuar caminhando? Você caminhou até aqui, você não viu nada? Se você não tiver convicção, você vai ceder, você vai dizer assim, realmente, eu não vi nada. E aí, quando você diz assim, eu não vi nada, você caiu na fé. Porque a fé, ela diz o seguinte, que é a certeza do que não se vê. E quando você diz, eu não vi nada, aí você agiu como incrédulo, porque o incrédulo, que fala lá, os judeus, né? Eles pedem um sinal para poder crer. Ou seja, a fé incrédula diz assim, eu tenho que ver. A fé de Tomé, o que foi que Tomé disse? Ele disse, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Por que Jesus falou isso? Todo mundo sabia. Porque Tomé inverteu a fé cristã. Quando Tomé disse assim, olha, se eu não ver e eu não tocar, eu não acredito. Eu só creio se eu ver e se eu tocar. E Jesus vai dizer que para você ver, você tem que primeiro crer. Você não tem que crer, não tem que ver primeiro, para depois que ver, você acreditar, porque isso não é fé. E a Bíblia diz claramente que aquele que vê primeiro e para depois acreditar, isso não é fé. A fé é o que é definido em Hebreus. A fé é a confiança daquilo que você está esperando. Não chegou ainda, Deus está preparando, está vindo pelo meio do caminho espiritual, está vindo, né? Não estou vendo, mas eu já tenho confiança que Deus está trabalhando. Eu tenho confiança que Deus está provendo. Ah, mas ninguém disse nada para você ainda. Bom, não é para ver, é só para confiar e esperar. Quando chegar o momento certo, Deus vai dizer e já pronto. Então, a convicção é justamente isso. É que quando o inimigo, né, ele tenta levantar a dúvida, mas você vai continuar comendo por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou receber do Senhor. Então isso é fé, meus irmãos. A convicção, ela não deixa você voltar atrás. A convicção não deixa você refletir, ao contrário, duvidar. Ela vai fazer você refletir sempre, fortalecendo mais essa confiança, fortalecendo mais o pensamento. Aí é que eu vou buscar, aí é que eu vou estar firme no Senhor. E nisso você vai caminhando com a força que Deus lhe dá, até chegar o momento de você receber. Então esse homem, ele vai chamar a atenção de Jesus, porque ele tinha essa fé. E todo aquele homem ou mulher que em qualquer tempo, né, lá no tempo dele, e em nosso tempo hoje, tem essa fé bíblica, descobre essa fé bíblica e crê dessa forma, chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Jesus. E eu fico feliz porque eu sei que Deus trouxe vocês aqui hoje para virem nesse culto, aprender uma palavra de como você pode chamar a atenção de Deus. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem o desejo de chamar a atenção de Jesus. Que cada um de vocês gostaria de ouvir hoje Jesus dizer assim, olha, eu nunca vi uma fé como essa de vocês. Eu nunca vi dizer para cada um individualmente, eu nunca vi uma fé como essa sua. E você pode operar nessa mesma fé que vai despertar Jesus, vai fazer com que Jesus se sinta assim motivado hoje a fazer um milagre na sua vida. Foi isso que aquele homem fez. Ele motivou Jesus, a sua fé foi tão grande que ela era uma fé incomum. Era uma fé tão incomum, tão singular,
que Jesus tinha passado já em vários lugares, tinha convivido com muitas pessoas de fé, mas ele disse assim: eu nunca achei até hoje uma fé como essa, nem mesmo em Israel. Por que ele disse nem mesmo em Israel? Porque Israel era o povo da palavra, era o povo que conhecia a respeito de um Deus de milagres, era o povo que vinha da história da Bíblia, que tinha experiência com Deus, que sabia que o Deus que ele servia era um Deus de poder, era um Deus de milagres. Mas aquele homem ali, um estrangeiro, né, não fazia parte do povo de Israel, não era um judeu, mas ouviu falar de longe quem era Jesus, que era o Filho de Deus, que veio entregar a sua vida, que estava ressuscitando mortos, curando leprosos, curando todo tipo de doença, transformando a vida das pessoas. Aquele homem creu de uma forma tão perfeita, né, tão firme, que ele disse assim 2 vezes: Jesus, olha, eu não sou digno nem de falar com o Senhor, mandou alguém falar. Geralmente essas pessoas assim que são autoridades, eles não querem representantes, eles querem eles mesmos ir lá. Mas aquele homem, ele mandou a representação. Depois ele diz assim: olha, não precisa nem entrar na minha casa. Geralmente as pessoas que confiam muito em si, elas querem mostrar a sua casa, querem impressionar Jesus, né? Olha, eu vou mostrar a minha casa aqui, talvez uma casa rica, bonita, bem mobiliada, né? Bem diferente daquelas casas que Jesus visitava ali na aldeia, dos pescadores, aquela casa de pessoas sofridas. Ele nem pensou nisso. Ele se sentiu mais indigno do que os pecadores, do que os pescadores, né? Mais pobre, mais humilde, né? Mais indigno do que os publicanos, que eram considerados grandes pecadores. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que nós devemos comparecer ao Senhor sempre com o sentimento de que somos indignos. Que quando nós nos olhamos como indignos, nós percebemos a glória e a dignidade de Deus. Quando nós nos vemos pequenos, nós conseguimos perceber que estamos diante de um Deus grande. Quando nós vemos que não temos em nós mérito nenhum para recebermos algo, nós sabemos que o que recebemos é fato, que é pela graça de Deus. E se é graça, é favor merecido. Não é porque Ele viu algo em nós que nós merecêssemos, mas é por causa da bondade e da misericórdia dele. Então, vai terminar de novo naquilo que o versículo 6 do Salmo 23, do Senhor meu pastor, diz. Que ele diz assim: a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para você. Isso também é fé. A certeza que ele tinha do cuidado do Senhor. Então tenha essa certeza. Olha aí, o último ponto, né, para a gente terminar. Versículo 6: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Basta isso. Você crê que hoje, lá no céu, você está orando aqui, e se o Senhor Jesus disser de lá uma palavra, o milagre acontece na sua vida? Se o Senhor disser hoje uma palavra, Ele muda a situação, seja a porta do emprego que vai ser aberta, seja a salvação do seu esposo, da sua esposa, seja a cura de alguém, seja a transformação de vida na sua própria vida. Não é? Então esse homem aqui, ele estava vendo que Jesus tinha uma autoridade espiritual, que a palavra de Jesus ela tem poder no mundo espiritual. E isso, meus irmãos, às vezes ele diz assim: rapaz, mas fulano tem um coração duro, Jesus tem poder no mundo espiritual. Não depende do coração duro, não depende do homem, da situação que ele está. Mas fulano é muito preso no pecado, não existe isso, que ele perde o Senhor. Mas o povo serve muito na idolatria, outros estão presos pela macumbaria, pelo satanismo. Deus é quem liberta as pessoas. Deus é quem transforma. Pastor, mas o problema é difícil. É difícil para você, mas para Deus não tem. A Bíblia diz que para Deus não existe nada impossível. Quando você está dizendo assim, mas é difícil, você está negando o que a Bíblia diz. Mas quando você diz assim, é difícil para mim, você está dizendo que eu não sou nada. Mas para Deus não há nada impossível. Você está dizendo que Deus é tudo, Deus é Deus. E você está falando de acordo com a palavra. Então, para cada problema impossível, lembre-se que
O nosso Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Eu sei que talvez a irmã olhe para a sua situação assim, alguém fala assim, tem que fazer uma cirurgia de 100 mil reais. A gente vai com a língua lá na frente, né? A gente diz assim, 100 mil. Por quê? Porque a gente quer dizer o quê? Muito caro, muito difícil. Depois aparece mais uma de 8, que já não é tão caro para quem é pobre. Em cima de 100, então já passou para 108. Matematicamente. Aumentou. Mas para Deus não mudou nada. Não mudou nada. Aquele homem ali, centurião, se o problema do rapaz dele fosse um problema que o dinheiro resolvesse, ele podia pagar a cirurgia. Ele podia levar para os médicos. Não é verdade? Chamar um médico particular, 2, 3, porque ele era um homem influente. Talvez o médico fosse até de graça para ele lá, né, pela posição que ele tinha, mas ele tinha que pagar e pagar bem pago. Mas a vida não depende do dinheiro, nem da condição, a vida depende de Deus. Ali o dinheiro não resolvia. O rapaz estava doente, à beira da morte, quase à morte. E aquele homem sabia que uma coisa só tinha solução para ele, só resolvia por milagre. E às vezes, meus irmãos, tem coisa que às vezes a medicina, o dinheiro até resolve nosso vida, mas se você não tiver, você vai pensar no milagre. O milagre é para prover, para cuidar da vida. Então, quando é o milagre, a gente tem que agir pelo quê? Pela fé. E a fé é a certeza daquilo que se não vê. É a convicção daquilo que se espera. Então, vai todo dia no versículo orar e dizer, Senhor, a fé. E Deus vai fazer você entender. E você vai se fortalecendo. E aquilo vai crescendo no seu coração. E você vai vencendo aqueles momentos de desânimo, que às vezes o inimigo bochicha para tirar a nossa alegria, a nossa esperança, para nos trazer aflição. Mas o Espírito Santo está lá dizendo, olha, você serve a Deus que pode todas as coisas. Amém. Então não desanime, não deixe de lutar. Aí, versículo de número 8 diz assim, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Olha só, aquele homem olhou para a sua profissão, a sua posição, né? Que ele como um funcionário, ele tinha autoridades. Tinha alguém que dava ordens para ele. E ele, como subordinado à autoridade que estava acima dele, ele tinha que obedecer ordens. Mas ele tinha outros subordinados a ele, que ele passava essas ordens, né? E um cobrava do outro. O que ele estava querendo dizer? Que todas as coisas estão subordinadas ao poder de Deus. A palavra de Jesus, a autoridade de Jesus, ela era acima do espaço físico. Do momento que Jesus não vê, não conhecer como homem, aquele rapaz que ele conhece como Deus, eu não precisava ver o rapaz, não precisava chegar até a casa do rapaz. Tem pessoas que às vezes elas ficam, alguém chega aí, né, botava aqui um carro de som, um carro de som aí, hoje chegou a igreja do milagre, vai fazer um milagre lá na praça, vem receber sua cura hoje, começa a propaganda do milagre, né? Aí você está na igreja que não faz a propaganda do milagre assim. Aí o que acontece? Corre de gente, não vamos para a praça hoje, porque lá na praça está tendo um milagre. Eu me lembro, há uns anos atrás, passou um carro de som aqui, no César, passou aqui, né? Tem uma igreja que estava dizendo que lá na praça ia ter um culto do milagre hoje. Venha para o culto do milagre, você vai receber lá na praça hoje, vai ser um milagre de Deus lá na praça. Aí o que acontece? Muitos crentes vão para uma igreja, vão para outra, que morreu, recebeu o seu milagre lá na praça. E não recebeu o milagre lá na praça. Porque quando nós não agimos pela palavra, né, nós não recebemos quando agimos pela palavra. O milagre não está lá na praça, o Deus que faz o milagre, ele alcança você lá no pé da serra, lá na praça, aqui na igreja, no meio da rua, debaixo de uma planta. O milagre está aonde a sua fé pode alcançar. Aquele homem ele entendeu isso. Olha, Jesus, o milagre não só acontece se o Senhor for lá e tocar naquele rapaz.
O milagre pode acontecer na vida dele lá, mas com o Senhor aqui. Ou o Senhor nem precisava ter vindo aqui, no terreiro da minha casa, poderia ir lá da cidade, mesmo o Senhor estava lá do outro lado. Falar de lá ia acontecer. Porque isso aconteceu com aquela mulher que tinha uma filha, a Ciro Fenícia. A Ciro Fenícia veio para Fenícia para Jerusalém, muito longe. E ela não trouxe a menina porque era uma adolescente, a menina estava se batendo com o demônio lá, não tinha quem segurasse o demônio, então ela não tinha como trazer aquela menina de uma cidade muito distante, não sei quantos quilômetros, se batendo com o demônio lá, deixou a menina em casa e veio suplicar a Jesus. E Jesus diz assim: fique curada, aconteça conforme a sua fé. E a menina lá, em uma cidade bem distante, ficou curada. O outro centurião, também chegou para Jesus. Parece que os centuriões já eram os homens de fé mesmo assim, né? Já tinha uma pregação forte ali no meio dos centuriões. Chegou um outro que pediu também para Jesus curar, e o filho estava em casa longe. Foi ele que foi diretamente esse falar com Jesus. Aí disse: olha, o menino está lá, eu recebi informação agora que ele está morrendo. Aí Jesus disse: mas eu creio que o Senhor pode curar. Jesus: não, seja feito conforme a sua fé. O cara ficou curado lá. O centurião, no outro dia, algumas horas depois, vai para casa. Ele disse: olha, chegou lá, o menino estava curado. Aí ele diz assim: que hora foi que ele ficou curado? Foi tal hora. Isso foi exatamente a hora que eu falei com Jesus, que Jesus declarou a cura. Então, na hora que Jesus declara a sua vitória, não importa onde você está. É de madrugada na sua oração lá, é na hora que a igreja está orando por você, né? E aí Jesus diz assim, ele compreende a autoridade, e aí eu sou sujeito à autoridade, eu obedeço ordens, tem outros que obedecem às minhas ordens, e cada um obedece à ordem daquele que tem autoridade. Ou seja, o Senhor tem autoridade sobre a doença, sobre o problema. Se o Senhor disser que a cura vai acontecer, que o milagre vai acontecer, eu sei disso. E Jesus então fica surpreso, né? Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele. O que você tem hoje para dizer diante de Jesus para ele ser admirado da sua fé? Como é que você está orando? Como é que você vai orar daqui para frente agora? Como é que você vai se apresentar diante de Jesus? Quais são as palavras que você vai dizer hoje ao Senhor, ou a partir de hoje, para que Jesus possa se admirar de você? Já pensou Jesus se admirar daquele homem? Jesus convivia com discípulos amados ali, tão próximos dele. Jesus via tantas pessoas de fé ali, mas aquele homem teve uma fé incomum. Aquele homem tinha uma compreensão singular da palavra de Deus, ímpar, né? Não era o comum, não era a média, ele estava acima da média. E eu quero desafiar você hoje para confiar em Jesus acima da média. Porque o que é a média? A média é aquilo que a gente vê na multidão. Nós precisamos aprender a ser crentes acima da média. O que era a média para aquele homem? Como é que eram os outros centuriões? Será que os outros centuriões procuravam a Deus? Será que os outros centuriões iam resolver pela fé? Ou os outros centuriões confiavam na sua própria autoridade? Aquele homem confiou na autoridade de Jesus acima da dele, acima das autoridades que ordenavam ele, porque a autoridade de Jesus era no mundo espiritual que move as coisas físicas. Acima da enfermidade, acima do problema. Aí Jesus diz assim, a Bíblia diz claramente, se admirou da fé dele. Aí Jesus volta-se para o povo que o acompanhava e diz: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus passou um país todo em Israel, é um país. É um país? Ele não disse Jerusalém, que era uma cidade, ele capital de Israel. Mas ele diz nem mesmo Israel. E Jesus não andou só em Jerusalém. Ele disse que Jesus ia em Jerusalém, Jesus ia na Judeia, Jesus ia em Cafarnaum, Jesus ia em Decápolis, né? Jesus ia nas cidades dos samaritanos, Jesus ia nas aldeias, aonde mais? Cesaré de Filipos,
Nazaré, né? Então Jesus andava em vários lugares, tinha visto muitas fés, mas ele viu uma fé acima da média. E eu digo para vocês que se Jesus hoje aqui no meio da igreja, ele encontrar alguém com essa fé acima da média, ele vai fazer coisas acima da média. Porque ele responde conforme a sua fé. Pastor, e se a fé for nada, vai receber o quê? Nada. Mas se a fé for bíblica, ela pode ser pequena. Olha só, a fé, pastor, a fé é pequena, mas é bíblica? É bíblica? A fé é bíblica? Pode resolver as coisas. Porque ele diz que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, não é isso? Ou eu estou confundindo o texto? Você pode mover o quê? Então não é, a questão não é só o tamanho da fé. Tem pessoas que têm uma fé grande, mas às vezes a fé está errada. E a fé grande, errada, ela produz desastres. Mas a fé pequena bíblica, ou seja, a fé no Senhor, a fé na palavra, a fé que glorifica a Deus. Vocês acham que aqueles homens que chegaram e disseram, olha Senhor, ele é digno porque ele é amigo do nosso povo. Eles tinham fé que eles podiam fazer? Ou não? Eles foram lá, eles tinham fé. Vocês acham que se eles disserem assim, está certo, nós vamos lá falar com Jesus. Eu vou chegar lá e dizer, olha Jesus, ele realmente merece porque ele é amigo do nosso povo. Eles tinham fé ou eles não tinham? Você acha que se eles tivessem dito assim, não Jesus, não adianta não, Jair, não vamos lá falar com Jesus, né? Não vai fazer não. Eles estavam mostrando fé ou falta de fé? Falta de fé. Mas quando eles aceitam, então até aquela palavra de motivação, eles acreditaram que Jesus podia fazer? Era fé, né? Acreditaram. Mas eles não chamaram a atenção de Jesus porque eles estavam agindo da forma errada. Era a fé nas obras. Então, muito cuidado com isso. Fé nas obras não agrada a Deus, mas a fé no Senhor, a fé que vem pela graça, voltando-se para casa, os que foram enviados, encontraram curado o cego. Encontraram curado o cego. Agora deixa eu mostrar uma coisa que parece que ninguém percebeu aqui. Ninguém percebeu aqui. Os homens que vieram dar o recado voltaram lá. Aquele homem ele tinha mandado os amigos ali encontrar com Jesus. Ele não foi diretamente falar com Jesus. Foi alguém que foi por ele. Tinha uma história do outro centurião lá que foi diretamente. Esse aqui é outro. Esse aqui não foi falar com Jesus. Foi tudo por meio de alguém. Primeiro ele manda os anciãos, os caras vão lá e falam o nome dele. Ele não era digno de ir falar o nome dos anciãos. Quando Jesus chega perto da casa, ele manda uns amigos. Ouviu ali, disse, ele já está vindo ali, já está vindo ali, é Jesus. Aí ele pega os amigos que estavam ali dentro de casa, né, dando um apoio a ele, querendo animar ele, vai e fala com Jesus. Ele não falou diretamente, mas ele falou através dos amigos. Aqueles amigos ali, eles foram intercessores, eles foram intermediadores. Isso aqui tem um sentido, no sentido de que a fé daquele homem que pediu a oração, né? Às vezes você está aqui orando por alguém, você é o intermediador de certa forma. O mediador, o intermediador principal é Jesus. Mas você está orando por alguém, você está exercendo uma autoridade espiritual por alguém. E aí, muitas vezes, eu acho que a dúvida vem para algumas pessoas, é que alguém diz assim, mas eu estou orando por alguém que está lá longe e a pessoa nem sabe. Eu vi um vídeo que eu acho que foi um dos irmãos que publicou, ou foi a gente que publicou, não lembro, estava no grupo lá, um psiquiatra, ou era um cardiologista, ele falando que ele na clínica lá, a importância da oração, um médico falando isso. E ele dizendo que muitas vezes tinha pacientes lá na clínica que ele tratava, o cara chegava lá na UTI, e de repente alguém começava a orar por aquela pessoa e aquele doente nem sabia que alguém estava orando, mas ele melhorava, se a oração fazia efeito. Quem lembra desse vídeo? Está lá no grupo da igreja. Quem foi que publicou?
Esse está lá no grupo da igreja, o cara falando desse testemunho, uma entrevista, um médico, porque ele estava mostrando o seguinte, que a oração ela tem um poder espiritual que é assim explicado. Ele estava sendo entrevistado num podcast, né? E o cara estava perguntando a ele sobre isso, né? Por quê? Porque o que ele estava debatendo? Que a oração ela não é a indução psicológica, não é o pensamento positivo. Para ser a indução psicológica, o paciente tem que ouvir, tem que saber. Se ele acreditasse, ou seja, se ele recebesse a indução psicológica, ele melhorava. Se ele não recebesse, ele não melhorava. Mas quando o paciente nem sabe, está lá longe, como é que vai ter indução psicológica? Não tem indução psicológica. Então era isso que o médico estava dizendo, que ele tinha presenciado várias vezes, o paciente estava lá, o paciente nem sabia que tinha alguém orando por ele, e o pessoal começava a orar e aquele paciente se recuperava pelo poder da oração. O que aconteceu comigo, né? Eu estava dormindo todo o tempo na UTI, e eu orando, talvez não estivesse nem ouvindo, né? Eu estava falando baixo, e mesmo assim Deus fez. E o médico disse, só um milagre, né? E às vezes a criança ela também não presta atenção nessas coisas, né? Se ouvir, não está nem percebendo, a criança não tem entendimento para isso ainda, né? Então, o povo encontrou ali o rapaz curado. Jesus realmente não foi mais lá e resolveu fazer assim, né? Para poder mostrar que a sua fé não tem limite. A sua fé não tem limite. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. O que você quer pedir ao Senhor hoje? O que você quer colocar diante de Deus? Qual a mudança? Uma coisa, meus irmãos, que eu vejo que é a verdadeira fé, a primeira mudança que nós somos motivados é a nossa maneira de nos comportarmos diante de Deus. A primeira maneira de nós usarmos a nossa fé é em benefício da nossa própria vida cristã, no sentido de nós sermos mais a Ele, nós sermos mais dedicados a Ele, vamos buscar mais comunhão com Ele, vamos servir melhor ao Senhor, vamos ver o efeito dessa fé mudando nós mesmos. E depois nós vamos ver também o efeito dessa fé mudando outros. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta noite,